Olá pessoal, agora eu vou fazer uma breve introdução à aula prática de espectrofluorimetria molecular. No caso em particular, nós faremos a aplicação dessa técnica para a determinação de quinino em água tônica. O quinino ele é usado no tratamento, por exemplo, da malária, e ele é sintetizado a partir do isolamento de algumas substâncias da casca de algumas espécies de árvore chamada de chinchona. Além disso, o quinino ele está presente em algumas bebidas, por exemplo, as águas tônicas. Então, o objetivo da aula de vocês é fazer uma determinação do quinino, da concentração de quinino presentes em águas tônicas. Muito bem. A fluorescência molecular, ela é oriunda do processo de transição eletrônica, da relaxação eletrônica de elétrons que ocupam níveis excitados níveis eletrônicos excitados em uma molécula, quando eles retornam para os níveis fundamentais. Nós temos um diagrama detalhado do processo de fluorescência molecular. Então, no lado esquerdo, nós temos o processo de absorção molecular que dá início, então, ao processo de fluorescência. Então, nós temos que lembrar que sempre, para que possamos observar a fluorescência em um espectrofluorímetro, nós devemos excitar aquela amostra com uma radiação de comprimento de onda apropriado. Então, vocês veem aí que a primeira etapa do lado esquerdo é a absorção molecular a partir da radiação que vai ser incidida sobre a amostra. E uma amostra, então, absorvendo essa radiação, ela pode ter um processo de relaxação sem emissão de radiação, ou seja, um processo não radiativo de emissão da radiação, até que ela chegue ao nível fundamental. Então, nós podemos ter a transferência ou a mudança de níveis eletrônicos sem que haja a emissão de radiação, e essa mudança de níveis eletrônicos, como representado ali de E2 para E1, com o nível 4 vibracional, representado na relaxação não radiativa, esse tipo de relaxação é chamada de conversão interna. Esse é um processo normal que moléculas que não fluorescem possuem para liberar a energia que foi assimilada, que foi absorvida no processo, então, de excitação por uma radiação apropriada. Além disso, algumas moléculas em particular, elas têm a capacidade de fluorescer, ou seja, elas vão ter a relaxação de um nível eletrônico excitado para um nível fundamental, emitindo a radiação eletromagnética. Nas aulas teóricas, nós detalhamos um pouquinho mais esse processo para vocês, mas para que vocês possam entender fundamentalmente essa aula, vocês precisam ter a concepção que nós dependemos de uma excitação inicial e o nosso objetivo é fazer a mensuração da radiação emitida pela amostra. Muito bem. Esse é um diagrama simples, então, de um equipamento para análise de fluorescência. E o detalhe que nós temos aqui diferenciando de um espectrofotômetro é o posicionamento da fonte fora do alinhamento em relação ao detector. Na próxima figura, eu mostro para vocês o detalhamento um pouco maior, bem próximo daquele do equipamento que vocês vão operar no laboratório. Então, no caso, trata-se de um espectrofluorímetro
E assim sendo, ele possui dois monocromadores. Um monocromador que fica posicionado logo depois da fonte, então nós temos aí a representação da fonte, e um monocromador de excitação. Esse monocromador de excitação ele é responsável por selecionar um comprimento de onda específico ou por fazer a varredura de vários comprimentos de onda que podem ser usados então para excitar, ou seja, para estimular a amostra contida na célula de detecção, na cubeta de detecção, para que ela possa então fluorescer. Um outro detalhe é que essa cubeta ela vai então ter as quatro janelas dela transparentes para que a radiação fluorescente possa então chegar até o detector. Vocês percebem que nós temos um segundo monocromador posicionado após a amostra, e esse monocromador ele é responsável ou por definir um comprimento específico de onda de emissão, de emissão que vai chegar até o detector, ou então permitir que seja feita a varredura dos diferentes comprimentos de onda de emissão para que ele chegue até o detector. Eu acabo de perceber aqui nesse slide que eu estou colocando para vocês que houve um equívoco na formatação dessa figura, e nós temos a indicação de monocromador de excitação tanto logo após a fonte quanto antes do transdutor. Na realidade, o monocromador de cima ele é um monocromador de excitação e o abaixo à direita de emissão. Enfim, o objetivo final de vocês nessa prática é, primeiramente, obter um espectro de excitação e um espectro de emissão para conhecer as características fluorescentes da amostra e, a partir de então, definir um comprimento de onda para excitação e um comprimento de onda para emissão, a partir do qual vocês vão então determinar a intensidade de fluorescência para diferentes padrões e então farão a calibração do equipamento. Muito bem, em termos do roteiro que vocês vão seguir, vocês têm uma tabela para vocês antecipadamente calcularem as concentrações, os volumes de padrão, de solução estoque do padrão, que deverão ser pipetados para a obtenção, então, dos diferentes padrões usados na calibração. A partir, então, de um desses padrões, vocês deverão fazer a varredura do espectro, tanto de emissão quanto espectro de excitação dessa molécula, definindo, então, os parâmetros adequados para análise, ou seja, qual vai ser o comprimento de onda de excitação e o comprimento de onda em que a emissão da radiação vai ser, a intensidade da radiação emitida vai ser avaliada, e a partir de então, vocês poderão preencher a tabela que vocês encontram também no roteiro, determinando a intensidade de emissão da radiação para cada uma das diferentes concentrações. Da mesma forma, vocês precisarão, obviamente, fazer uma diluição da amostra para que ela possa, então, estar situada na região de linearidade da curva de calibração e, a partir, então, dessa medida da intensidade da amostra, fazer a quantificação de quinino no refrigerante de água tônica. Além disso, para complementar a formação de vocês, nós também faremos avaliação de um fenômeno interessante que afeta a fluorescência, que é a chamada da supressão da emissão por haletos. Então, existe uma tabela aí no roteiro de vocês, em que vocês vão calcular também os volumes necessários para obter diferentes concentrações de um haleto, no caso o brometo em solução. Então, ante uma concentração constante do quinino em solução, vocês vão fazer a variação da concentração do haleto para verificar o efeito de supressão da emissão da radiação do quinino pelo aumento da concentração de haleto. No tratamento, então, dos dados de vocês, além da quantificação do quinino em água tônica, vocês deverão também
fazer uma estimativa do coeficiente da constante de supressão que o brometo vai exercer sobre a emissão da fluorescência do quinino. Bem, era isso que eu tinha para explicar no momento. Vocês verão o tutorial a seguir rapidamente demonstrando os procedimentos de operação do equipamento. Desejo a vocês uma boa aula, até breve. Agora, pessoal, eu vou demonstrar para vocês os procedimentos que vocês terão no dia da aula de fluorimetria, espectrofluorimetria molecular. Nós temos, então, como objetivo a determinação da concentração de quinino em uma amostra de água tônica. Para isso, nós temos preparada, vocês terão preparado uma curva de calibração com diferentes concentrações do quinino em água. A partir dessas soluções, então, que nós faremos os experimentos. O primeiro objetivo que nós teremos na aula aqui a cubeta já está preenchida com uma das concentrações de um dos padrões de quinino. Vocês estão vendo que eu tenho cuidado de pegar aqui em cima nesse tipo de cubeta, porque diferente da cubeta da espectrofotometria, nós temos que garantir que as quatro faces dessa cubeta estejam desobstruídas, sem nenhum resíduo, para não termos problema nem na emissão, nem na excitação, nem na emissão dessa amostra. Uma vez definida também a posição que nós vamos inserir a cubeta dentro do espectrofluorímetro, nós temos que usar sempre essa mesma posição para que a análise quantitativa seja o mais adequado possível. Também gostaria de mostrar para vocês que quando a gente abre o equipamento, nós temos um obturador ali que bloqueia a passagem da radiação para dentro do equipamento. Quando nós fecharmos, então, nós desbloqueamos esse obturador, então nós conseguimos proteger o interior do equipamento da entrada de radiação quando nós abrimos o compartimento da amostra. Vou demonstrar então para vocês a configuração do método aqui na aba Instrumento. Primeiramente nós vamos fazer a análise com varredura da emissão. Então, com base no conhecimento prévio do perfil de absorção do quinino, nós vamos definir um comprimento de onda de excitação em 350 nanômetros, e então vamos fazer a varredura do espectro de emissão no intervalo de comprimentos de onda de 370 até 600 nanômetros. Aqui nesse item, nesse drop-down, nós podemos selecionar então a velocidade de varredura. Nesse momento aqui, eu vou definir 1.200 nanômetros por minuto, mas no dia da prática vocês vão fazer algumas variações. Aqui nós definimos a abertura da fenda da excitação da amostra e a abertura da fenda da saída da radiação emitida pela amostra, e aqui o ajuste da voltagem aplicada na fotomultiplicadora. Então, ajustados os parâmetros do instrumento, nós podemos dar OK. Na próxima aba aqui, nós vamos definir o nome da amostra. Essa amostra já está definida nesse momento. OK. O próximo procedimento é clicar-se aqui em pré-scan para que o equipamento faça um ajuste inicial desse padrão e possa ajustar então a escala da janela para que então possa ser feito o procedimento de medida. Então, ao clicar aqui em Measure, nós vamos iniciar a varredura do espectro de emissão a partir da excitação da amostra em 350 nanômetros. Então, aqui nós temos registrado o espectro resultante. A gente pode perceber, por exemplo, uma banda de emissão de fluorescência próxima a 450 nanômetros. A partir, então, do experimento inicial, nós observamos que a emissão máxima da amostra se deu em aproximadamente 450 nanômetros. Então, agora nós podemos
fazer o experimento para observar o espectro de excitação que gera emissão nesse comprimento de onda. Então, nós vamos aqui em método, nós podemos, no instrumento, fazer a seleção do modo excitação. Nós definimos aqui, então, o comprimento de onda de emissão em 450 nanômetros, com base no experimento anterior que nós observamos. E, então, nós vamos definir como intervalo de varredura para a excitação dessa solução de padrão, o intervalo de 200 a 400 nanômetros. Aqui nós estamos mantendo a mesma velocidade de varredura e as mesmas janelas de excitação e emissão e a voltagem da fotomultiplicadora. Eu clico em OK. Eu devo aqui, então, selecionar a amostra que já estava previamente selecionada. Faço, então, o procedimento de pré-scan, como no caso anterior. E após os ajustes, nós podemos fazer, então, o clique em Measure para que ele possa registrar o espectro de excitação da amostra. Então, nesse caso, a gente consegue verificar que existe uma banda bem forte de excitação aqui por volta de 250 nanômetros e uma outra banda que será utilizada nessa prática por volta de 350 nanômetros. Então, com base nesses experimentos, no conhecimento prévio que nós temos sobre esse tipo de composto, nós conseguimos definir tanto o comprimento de onda que vai ser usado na excitação e o comprimento de onda que vai ser usado na emissão, na medida da emissão da fluorescência, da intensidade de emissão de fluorescência por parte dos padrões e das amostras.